Vou lembrar para vocês que a apresentação dos trabalhos está prevista para o dia 1º de setembro, até às 17 horas. Vocês precisam mandar para mim os vídeos para que eu consiga baixar e quando chegar a aula às 19 horas, a gente tenha condições de apresentar todos os grupos sem problema. E outra coisa, não me enviem os vídeos de pedaços, né, fragmentados, me enviem eles pelo Telegram, que por lá dá para mandar eles completinhos, sem problema nenhum. Porque fragmentado, e outra coisa, não me mandem também fragmentados, por exemplo, professora, cada um fez sua parte, vou mandar aqui a parte de cada um. Não, vocês precisam mandar o vídeo para mim completo, certo? E com relação à forma como vocês vão elaborar, fica a critério de vocês. Como é que vocês vão reunir, o que vocês vão escolher para apresentar, fica a critério de vocês. Então, até às 17 horas, até às 5 horas da tarde, no dia 1º de setembro. E lembrando que a atividade, ela vale 10. Né? É uma atividade que vai compor a segunda nota de vocês, que vai fazer parte da média de vocês aí. Então, quem por acaso não fizer, vai automaticamente para a recuperação. Vai fazer a segunda chamada, que é no dia 3. Porque, no caso, por mais que tenha um 10 na prova, não vai conseguir atingir a nota necessária. Vocês estão conseguindo ver aí o slide, gente? Positivo. Ok. Então é o seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso, que é algo que é bem complexo, né? Tem várias coisas para a gente estudar. Inclusive, como eu já falei para vocês várias vezes, em cada área a gente estuda as coisas específicas da área. Por exemplo, quando a gente estuda enfermagem, a gente estuda bem mais sobre o sistema nervoso, né? Na verdade, essa aula aqui são 37 slides, mas isso aqui é um resumo da aula que eu dou em enfermagem, por exemplo, que é algo mais complexo. Em compensação, vocês veem um assunto bem maior de ossos, de músculos, de articulações, que enfermagem vê de uma forma um pouco mais resumida. Então, é assim que a gente trabalha, né? A gente vai adaptando o assunto de acordo com a realidade daquele curso, de acordo com a prática, na verdade, daquele profissional, futuro profissional. Então, gente, o sistema nervoso, ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente, né? Ele é responsável por cumprir as funções de sentir, né? De interpretar e de responder. Ou seja, para a gente conseguir viver, para a gente conseguir movimentar uma unha, né? Para a gente poder ver, enfim, tudo que a gente realiza, a gente precisa primeiro perceber aquilo, sentir de certa forma, por exemplo, a gente enxerga porque a luz penetra nos nossos olhos, né? A gente é capaz de sentir alguma coisa passando a mão no nosso corpo, por exemplo, na nossa pele, e a partir disso a gente também consegue interpretar. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que a gente consegue interpretar um carinho de um bufete, né? Por exemplo, se a pessoa bate na gente de forma agressiva, o nosso sistema nervoso, ele interpreta que aquilo ali é uma agressão, né? Que tem alguém realmente querendo lhe fazer mal e lhe dá esse instinto de fuga, né? Ou de reação. Mas quando é algo que é mais sensível, mais calmo, então lhe passa a interpretação de que é alguém que gosta de você. Então, o nosso sistema nervoso, ele é justamente responsável por esse ajustamento do organismo ao ambiente, para que a gente consiga sentir, para que a gente consiga interpretar e para que a gente consiga responder também. Responder como? Responder falando, respondendo com atitudes. Então, sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas. Então, tudo que está ao nosso redor, a gente consegue perceber e a gente identifica a partir dessa interpretação. O que seria, no caso, né? Bem como as condições
reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, tudo que existe dentro do nosso corpo, ele também está sujeito a essa sensibilidade, a essa interpretação e a essa resposta do nosso sistema nervoso, né? É ele quem controla todo o nosso corpo, a gente falando bem a grosso modo. Ele é quem vai controlar tudo que é realizado dentro do nosso corpo. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem as funções de receber o quê? Receber as informações. A partir dessas informações que chegam até o sistema nervoso, a ele, no caso, vai interpretar. E depois ele vai responder, ou seja, ele vai dar o comando do que seria necessário realizar. E sempre, 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 gente, vai ser numa forma de nos proteger, sempre vai ser de uma forma para que a gente não se prejudique. Então, o nosso sistema nervoso, ele é dividido entre todas essas partes aqui que vocês estão vendo, certo? Primeiro, ele vai ser dividido em sistema nervoso central, certo? Esse C aqui é C de central. S de sistema, N de nervoso, C de central. Ou seja, isso aqui quer dizer que está no centro do nosso corpo. Toda e qualquer parte do nosso sistema nervoso que está realmente de forma central, ou seja, no meio do nosso corpo. Lembra daquela linha medial? Ou seja, aquela linha imaginária, né, que a gente imagina no meio do corpo, faz parte do nosso sistema nervoso central. Muitas vezes a gente imagina que o que faz parte do sistema nervoso central é só o que está na cabeça, mas não necessariamente. Então, se não é sistema nervoso central, então é sistema nervoso periférico. Ou seja, são as estruturas que estão localizadas nas periferias, né? Ou seja, mais lateralmente ou mais distante do meio, ou seja, mais distante do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso ele se divide primeiro em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Mas aí o sistema nervoso central, ele vai se dividir em duas partes, certo? Que é a parte do encéfalo e a parte da medula espinal. O encéfalo, gente, acho que até comentei isso, que é todo o conteúdo que está presente dentro do nosso crânio, né? Que inclusive os ossos do nosso crânio, eles funcionam como uma caixa protetora, que no caso é chamada de caixa craniana. Ai, meu Deus, pronto. Então, o encéfalo é todo aquele conteúdo que está dentro da nossa cabeça, está dentro da nossa caixa craniana, protegido pelos nossos ossos do crânio. Então, muitas vezes, durante muito tempo, a gente chamou essas estruturas, até popularmente, somente de cérebro, né? Porque, inclusive, quando a gente estuda lá no ensino fundamental, na escola mesmo, a gente estuda também que é o cérebro, né? Que está na cabeça. E, inclusive, a gente chamava anteriormente o acidente vascular encefálico, a gente chamava de AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. Mas se percebeu que esse tipo de problema, ele não acontece somente no cérebro, né? Então, ele passou a ser chamado de sistema de acidente vascular encefálico. Então, encéfalo é todo o conteúdo que está dentro da nossa cabeça. Mas aí, a medula espinal, ela também faz parte do nosso sistema nervoso central. Lembra quem é a medula espinal? É aquela estrutura que vem desde do crânio, ela se inicia, né, na base do crânio, e ela passa, gente, por dentro das vértebras. Lembra daquela aberturazinha que a gente tem dentro das vértebras, que ela é chamada de forame. Então, a medula ela vai passar ali dentro, também sendo protegida, mais uma vez, por uma estrutura óssea. Então, a medula, ela também faz parte do sistema nervoso central, certo? Essa medula, ela é chamada de medula
espinal, certo? Ela não é chamada de medula óssea, aí já é outra coisa. Mas aí, continuando as nossas subdivisões, né? Eu gosto muito desse quadro, certo? Dessas divisões que eu faço, que dá para a gente entender melhor, a gente fazer essas divisões, para não se confundir, certo? Mas aí, quando chega aqui no encéfalo, pessoal, o encéfalo ele vai se dividir em 3 partes. Olha aqui como a gente pode entender que dentro da nossa cabeça não está presente somente o cérebro, né? Está presente o cérebro, mas está presente o cerebelo, que é outra estrutura que faz parte do encéfalo, que é como se fosse um cérebro pequeno, né? Você vê que ele é bem parecido, porém, ele é bem parecido, mas porém bem pequeno. E também o tronco encefálico, né, que é uma outra estrutura que vai compor aí o encéfalo bem embaixozinho, próximo da base do crânio. Mas aí o cérebro, gente, o nosso cérebro que a gente já conhece, ele se divide em 2 partes, né? Professora, mas se divide demais, pelo amor de Deus. Mas é porque tem muita coisa dentro da nossa cabeça para a gente conseguir entender. Mas aí o cérebro da gente, ele vai se dividir em 2, né? Duas partes. Que é o telencéfalo, que é o cérebro propriamente dito, digamos assim, é o que a gente já conhece, e o diencéfalo, né? O diencéfalo ele é composto pelo tálamo e pelo hipotálamo, que são 2 estruturas pequenas. Aí também o encéfalo ele vai ser composto pelo cerebelo, como eu falei, é um cérebro pequeno, e também pelo tronco encefálico. Mas aí o tronco encefálico ele é dividido por 3 partes. Ele se divide em mesencéfalo, em ponte e bulbo, certo? Vocês vão ver que ele é até continuado, né? Você consegue perceber que a primeira parte é mesencéfalo, o outro é uma ponte e o outro é chamado de bulbo. Mas aí a gente terminou de falar sobre o sistema nervoso central, a gente vem aqui para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele está na periferia do corpo, ou seja, nas extremidades do corpo. Aí a gente tem os nervos, né, que vão conduzir aí os impulsos nervosos, ou seja, eles vão conduzir a informação que vai ser passada. Porque, por exemplo, se alguém passa a mão em você, chega por trás de você e coloca a mão no seu ombro. Então, primeiro, a sua pele, ela vai sentir aquele toque. Então, essa informação, ela vai ser levada até o sistema nervoso central através dos nervos, que faz parte do sistema nervoso periférico. E aqui no sistema nervoso central, essa informação ela vai ser interpretada e para ela vai ser elaborada uma resposta. No caso, dependendo da situação, a resposta vai ser você se virar ou então você já saber, no caso, quem é a pessoa. Mas aí esses nervos, eles podem ser cranianos, eles podem estar dentro do nosso crânio também, como ele pode ser espinhais, né? Eles podem sair justamente da medula, a sair a partir aqui da medula. A gente vai ver como é que é, né? Eles vão saindo de ponta a ponta, justamente no sentido das extremidades do corpo. Os gânglios, que são outras estruturas do sistema nervoso periférico, e as terminações nervosas propriamente ditas. Então, é muita coisa, né, minha gente? Muita coisa que faz parte do nosso sistema nervoso. Mas aí a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso central. Então, a gente tem como parte do sistema nervoso central o encéfalo, né, como eu falei. Ele possui cerca de 1 kg, né, e 400 gramas nos adultos. Está localizado na nossa caixa craniana, né, dentro dos ossos do nosso crânio. E ele é dividido em 3 partes, como a gente já comentou. Entre cérebro, esse que a gente já conhece, o cerebelo, que é esse aqui de baixo, que eu falei que parecia um cérebro, não, ele é como se fosse um cérebro pequeno. E tem o tronco encefálico, que é essa estrutura aqui. Mas aí, o encéfalo,
ele tem, no caso, a divisão do cérebro, né? E o cérebro, ele vai ser dividido entre telencéfalo e diencéfalo. Mas aí o telencéfalo, que é o cérebro propriamente dito, digamos assim, entre aspas. Então, quais são as funções do telencéfalo? As funções dele é perceber as sensações, né? Realizar os atos conscientes e voluntários, ou seja, algo que a gente realiza realmente porque a gente pensou naquilo, né, e fez. Pensamento, né, o ato da gente pensar sobre alguma coisa. A nossa memória, né, a nossa inteligência, a aprendizagem, os sentidos e o equilíbrio, né? E aqui existem alguns apontamentos para a estrutura geral aqui do nosso cérebro, para a gente compreender algumas informações. Por exemplo, essa parte de baixo, aqui, que é chamado de lobo occipital, ele vai ser responsável pela nossa visão, né? E pela nossa associação visual. Ou seja, você vê alguma coisa e você já conseguir interpretar aquilo ali como sendo algo, né? E saber o que é, no caso. O tato, né? Você sentir, você conseguir pegar. Essa outra parte aqui, ele é responsável pelos movimentos básicos. Essa outra parte por movimentos coordenados. Essa outra parte, comportamento e emoção. Essa outra é para a nossa fala, né? E essa outra é para a nossa audição, né? A nossa audição é como, inclusive, o sentido do nosso tato. Por exemplo, quando a gente sente alguma coisa. Quando alguém fala com a gente, alguém chega para você e diz assim, oi, tudo bem? Então, primeiro você tem o processo da audição, né? Ou seja, o som ele penetra no seu ouvido, né? E passa por todo aquele processo. E depois essa informação ela é levada até o telencéfalo, né? Até o cérebro. E o que é que acontece? Ali você ouve, né? Depois você interpreta, né? E depois, nesse mesmo local, que ele já tem uma certa proximidade aqui com a fala, você elabora uma resposta. É por isso que quando você está falando com uma pessoa que ou não fala o mesmo idioma que você, ou então fala alguma gíria que você não conhece, enfim, uma pessoa de uma outra região, que ela fala uma coisa que você não entendeu, né? Então você fica naquela, ou seja, você não tem nem muito como elaborar uma resposta se você não entender. Então, o ato de ouvir, ele não gira em torno somente de você escutar, né? Gira em torno também de você entender e depois você elaborar uma resposta. Então, o telencéfalo ele é constituído de 90% de massa encefálica, né, de conteúdo encefálico. Sua superfície é bastante preguiada, ou seja, gente, ele é todo composto por essas ondinhas, aqui o nosso telencéfalo, né, o nosso cérebro. Ele é todo feito por essas ondinhas que a gente chama de giros. E ele vai ser dividido em dois hemisférios, né? O nosso cérebro, ele vai ser dividido em duas partes, né? Que é o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Inclusive, a gente viu um pouco sobre isso a respeito do pulmão. O pulmão, ele não tem lobos, né? O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E no meio deles, a gente tem as fissuras. Do mesmo jeito aqui, a gente também tem a fissura longitudinal, que ela vai separar o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Olha aqui, a gente já viu, né, em vários locais, em figuras, inclusive filmes, imagens na televisão, como é que ele é. Mas é justamente assim, ele é todo como se fossem umas minhoquinhas mesmo, né? Na verdade, minhoconas, né? Umas lagartas, porque ele é todo composto por essas estruturas que a gente chama de giros. Inclusive, quando a gente estuda isso na enfermagem, a gente estuda cada giro desse, né? Cada giro desse tem um nome e cada giro ele tem uma função, ele tem uma responsabilidade. Então, além da gente falar sobre os giros, a gente também fala sobre essas depressões aqui que compõem as estruturas entre um giro e outro. A gente também dá um nome para cada estrutura dessa, elas são chamadas de sulcos. Então, temos os giros e eu tenho os sulcos, mas eu tenho o nome de cada giro e também eu tenho o nome de cada sulco.
Mas aí, se o nosso telencéfalo, né, ele é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo, como a gente viu, mas ele também é dividido em duas partes. O conteúdo dele, propriamente dito, ele é dividido em duas partes. A substância cinzenta e a substância branca. Vou ver uma imagem aqui que dê para a gente entender melhor. Aqui vocês observam que aqui, mais adentro, eu tenho uma substância branca e ao redor eu tenho a substância cinzenta. Mas aí o que é que acontece? Não falando de giros e sulcos, né? A gente tem o nosso telencéfalo, o nosso cérebro, ele é dividido em algumas partes, né, gerais, como ocorre exatamente nos nossos ossos do crânio. Você vê que eles levam aqui os mesmos nomes. Então, eles vão se dividir em lobos, do mesmo jeito do nosso pulmão. Só que lá, aqui não é superior, médio, inferior. Aqui leva os nomes justamente dos ossos que compõem. Por exemplo, o lobo frontal, ele acompanha aqui o osso frontal. Aí eu tenho o lobo parietal, tenho o lobo temporal, tenho o lobo occipital, né? Então, são os mesmos nomes. A diferença é esse lobo ínsula aqui, que no caso ele fica aqui dentro, né? Nessa imagem a gente não consegue ver o lobo ínsula. Inclusive, tem alguns livros que não consideram o lobo ínsula como fazendo parte do telencéfalo. Mas aí é o seguinte, o lobo frontal, ele é responsável por processamentos complexos, cognição, planejamento e iniciação dos movimentos voluntários. O lobo parietal, que é esse verde, ele é responsável pela área de projeção e processamento somestésico. O lobo temporal, esse laranja, é a área de processamento, de projeção e processamento auditivo. O lobo occipital é a área de projeção e processamento visual. Como eu falei para vocês, o lobo occipital ele é bem responsável pela área da visão, né? O lobo ínsula, gente, ele é responsável pelas nossas emoções, certo? Ele compõe um sistema que ele é chamado de sistema límbico, que ele é responsável por coordenar as nossas emoções. Mas aí, já que a gente já falou sobre o telencéfalo, sobre as partes que o compõem, aí a gente fala aqui sobre o diencéfalo, que é composto pelo tálamo, né, e pelo hipotálamo. O tálamo, ele é responsável pela reorganização dos estímulos nervosos, a percepção sensorial, né, sensitiva, de forma consciente, a consciência, a alerta e a atenção. Ou seja, o momento que a gente está bem acordado, né, para a gente conseguir perceber as coisas de forma consistente, a responsabilidade do tálamo. O hipotálamo, ele é um sistema regulador da homeostase corporal, né? Falei para vocês que a homeostase, ela é o equilíbrio. A gente precisa estar sempre em equilíbrio. A gente... Oi. Professora, licença. Joilda, Sueli e Renan, por favor, vá lá no grupo do trabalho. Estou precisando, com urgência. Desculpa atrapalhar, professor, o seu raciocínio. Uhum. Então, o hipotálamo, ele é responsável pela regulação da homeostase, né? A homeostase, ela é o equilíbrio do nosso corpo. O nosso corpo, ele tem que estar sempre em equilíbrio. Do que entra, do que sai, né? Com relação à nossa temperatura. A gente tem um padrão, né? Uma variante padrão da nossa temperatura, ou seja, de quanto máximo a nossa temperatura pode chegar e quanto mínimo a nossa temperatura pode chegar, por mais que a gente se exponha a lugares quentes, lugares frios, né? Mas o hipotálamo, ele é esse sistema regulador aí da nossa temperatura, do apetite, do balanço hídrico, ou seja, da quantidade de água que entra e que sai.
a nossa expressão emocional, nosso comportamento sexual, né? Controle da hipófise, né? Que a hipófise, ela é uma estrutura que ela vai coordenar as nossas glândulas, que são os órgãos que produzem hormônios, né? Inclusive os hormônios sexuais, mas não é somente os hormônios sexuais. Aí aqui a gente tem o hipotálamo e o tálamo. Então, olha, telencéfalo, né? E essa outra estrutura aqui fica sendo o tálamo e essa outra o hipotálamo. E o cerebelo, gente? O cerebelo ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, né? Ele é mais voltado para a área do movimento, né? Esse equilíbrio não significa aquele equilíbrio que eu acabei de falar, a homeostase. Se trata do equilíbrio do nosso corpo, nos manter realmente em equilíbrio no sentido de ficar em pé, por exemplo. O nosso tônus e vigor muscular, né? A nossa orientação espacial, né? Ou seja, do espaço que a gente tem, a coordenação dos movimentos. Esse é o nosso cerebelo, que é esse cérebro pequeno. Na verdade, até o nome cerebelo significa cérebro pequeno. E o nosso tronco encefálico. Ele parece realmente, né, como se fosse um tronco de árvore, né, que ele faz essa ligação aqui do nosso sistema nervoso com o início aqui da medula espinhal. Então, o tronco encefálico ele vai se dividir em três partes, né? A primeira parte é o mesencéfalo, depois eu tenho a ponte e depois eu tenho o bulbo, né? Vou mostrar uma foto melhor. Essas duas imagens aqui, elas são naturais, né? Então, eu tenho o mesencéfalo, tenho a ponte e tenho o bulbo. Aqui do mesmo jeito, aqui é só praticamente o tronco encefálico. Mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo, ele é responsável pela recepção e coordenação da contração muscular, pela nossa postura corporal também. A ponte, ela é responsável pela manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular, movimentação dos olhos, pescoço e corpo. O bulbo ele é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos, né, controle dos movimentos respiratórios e o controle da nossa deglutição, ou seja, o ato da gente de engolir, a responsabilidade do nosso bulbo. Então, terminou aqui o encéfalo, a gente continua no sistema nervoso central, mas a gente continua a partir da medula espinal, né? A medula espinal ela é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aí, por essa imagem, a gente consegue perceber, né, que aqui nós temos essas vértebras, o disco intervertebral, e aqui eu tenho a medula espinal, que ela passa justamente aqui dentro, né? Aí, por essa imagem, a gente consegue perceber aqui com relação à substância branca, que é a clara, a substância cinzenta, ou seja, é algo, gente, que é muito parecido com o nosso cérebro, né? Se a gente abrir, no caso. Então, a nossa medula, ela é um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras, no caso são os forames vertebrais. Aí vocês observam aqui que vai saindo como se fossem uns bracinhos, né? Por através dela, né? Esse aqui é o que a gente chama de nervos, né? São os nervos que vão conseguir levar e trazer essas informações daquilo que a gente percebe ao nosso redor. As aqui já vão ser chamados de sistema nervoso periférico. Então, da medula espinal partem 31 pares de nervos raquidianos, né? 31 pares de nervos a partir da medula espinal. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber a estrutura da medula espinal. Ela também tem uma substância branca, também tem uma substância cinzenta, semelhante ao telencéfalo.
Aí aqui eu tenho as estruturas que vão saindo, né? No caso, os nervos, eles vão saindo da medula. É justamente para percorrer os espaços, né, os locais que tem do nosso corpo. Né? Por exemplo, os braços, os nossos órgãos, as pernas. Né? Então, a medula espinhar, ela recebe as informações de diversas partes do corpo e as enviam para o encéfalo e vice-versa. Ou seja, para que a gente consiga realizar alguma coisa, né? Por exemplo, se alguém foi lá e colocou a mão no seu ombro, primeiro você vai sentir, né, a partir dos nervos sensitivos, depois essa informação ela vai ser passada através dos nervos e vai chegar até a medula espinhal, ou seja, vai fazer todo esse caminho aqui por esse, como se fosse um encanamentozinho, e vai chegar aqui na medula espinal e essas informações elas vão ser passadas até o nosso cérebro para que a gente consiga interpretar de acordo com o que é. A gente consiga receber, a gente consiga interpretar e a gente possa elaborar uma resposta. Porém, em muitas situações, acontece o que a gente chama de ato reflexo, né? Que é o que acontece. A gente elabora a nossa própria medula, na verdade, ela elabora uma resposta, sem necessitar que essa informação ela vá e chegue até o nosso cérebro. Então, isso chama-se de reflexo medular, ou então de ato reflexo, quando a gente consegue, a partir da medula, realizar algum tipo de reação àquilo ali. Aí tem também, gente, além da nossa caixa craniana, a gente tem umas estruturas que elas são chamadas de meninges, que elas também estão lá para proteger o nosso sistema nervoso central. E quando eu digo sistema nervoso central, eu quero dizer todo o conteúdo que tem na nossa cabeça, assim como também a medula espinhal. Então, além de eu ter vértebra, ou seja, osso, como a caixa craniana como protetora, eu também tenho as meninges, né, que são essas camadas, essas membranas que vão revestir o nosso sistema nervoso central. Aí vocês talvez estejam fazendo associação das meninges com a doença meningite. Na verdade, a meningite ela é uma infecção que acontece nas meninges, né? Nessas estruturas que estão aqui em cima do nosso telencéfalo. Então, essas meninges elas são compostas por três camadas. Né? A dura mater, que é a camada mais externa, a aracnoide, é a que fica no meio, e a pia mater, né? Aí aqui nessas imagens vocês conseguem perceber elas tanto no cérebro, no encéfalo, como aqui na medula. A medula também tem dura mater, aracnoide, né? E pia mater. Aqui do mesmo jeito, dura mater, aracnoide e pia mater. Pronto. Essa imagem aqui ela é mais natural, dá para a gente entender melhor, né? Com relação à dura mater, a aracnoide e a pia mater. E o nosso sistema nervoso periférico, né, que a gente já falou sobre o sistema nervoso central. Ele vai ser constituído, né, por nervos, por gânglios nervosos, que é como se fosse um conjunto de nervos, e pelas terminações nervosas, que é a última unidade que faz parte do sistema nervoso periférico, que no caso vão ser os receptores, os neurônios receptores, né? Para a dor, para o tato, para o frio, para a pressão, para o calor, para o paladar, ou seja, são as últimas unidades que vão fazer esse trabalho de receber a mensagem, né? Ou seja, quando alguém bota a mão no seu ombro, quem primeiro recebe, percebe que aconteceu alguma coisa e eu preciso que essa mensagem ela seja passada até o cérebro, é justamente as terminações nervosas, ou seja, as palavras terminações quer dizer que o sistema nervoso ele termina ali. Então, os nervos, eles são fios finos formados por vários axônios, né? Não se incomodem muito com esse negócio.
axônica, de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo, transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, ou destes para as regiões corporais, ou seja, eles transmitem a mensagem desde o momento que alguém colocou a mão no seu ombro, mas também transmitem a mensagem de volta, que no caso é você, ou se virar, ou tirar o ombro, enfim, a reação que você tiver. Então, os nervos, eles podem ser classificados, né, como nervos sensitivos, nervos motores, né, ou nervos mistos, né. Os nervos sensitivos, eles vão conduzir as informações do corpo para o sistema nervoso central, né? O próprio nome já diz, sensitivos, eles estão ali para sentir. Os nervos motores, eles já estão lá para conduzir os impulsos do sistema nervoso central para o corpo, ou seja, eles vão levar a resposta elaborada pelo sistema nervoso central. E os mistos são aqueles que são, tanto são neurônios sensitivos, como são neurônios motores. Aí, com isso, a gente tem nervos, aliás. A gente tem uma divisão, né? Nós temos 12 pares de nervos cranianos, no caso, eles são localizados no nosso encéfalo, e nós temos 31 pares de nervos que eles estão ligados à nossa medula, né? Que são chamados de nervos espinhais ou então raquidianos. Com essa imagem a gente consegue perceber os nervos aqui, o cérebro, né? Aí aqui vem a medula e a gente tem o que? Os nervos partindo justamente da medula para conseguir levar as informações para todo o nosso corpo. Essa imagem aqui mostra. Ingrid, Oi. essa imagem que você passou agora, volta a ela aí, por favor. Certo. Nesse caso aqui, tem a medula, aí aqui é o comando que, por exemplo, nossa mente comanda nós levantar o pé, mexer com o dedo. Uhum. É isso, né? É isso. É o que comanda essa ligação até o nosso corpo todo. Isso. Quem vai dizer para a gente levantar o pé, para a gente baixar, para a gente poder gesticular, tudo vai ser o cérebro, né? O sistema nervoso central. Mas aí essa informação ela vai ser passada desde cima e vai ser conduzida a partir desses nervos até o local, né? E as estruturas que são responsáveis. Por exemplo, para a gente poder mexer a mão, a gente precisa dos ossos, dos músculos, das articulações. É por isso assim que, pronto, os bebezinhos, né, quando eles não conseguem entender bem o que é abrir a mão, fechar, eles não sabem ainda, vai aprendendo com o passar do tempo. Eles fazem isso muitas vezes por, como é que a gente chama? Por reflexos. É até a gente, quando vai fazer a avaliação de crescimento e desenvolvimento, né, quando a gente vai fazer uma consulta com a enfermeira, o enfermeiro, ou então com o pediatra, eles fazem, no decorrer da criança recém-nascida até uns 2 anos, a gente faz umas avaliações de reflexos. À medida que a criança ela vai crescendo, ela vai adquirindo mais alguns reflexos. E o ideal é que ela realmente vá realizando. E isso é realmente o sistema nervoso central. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 5 meses, que quando você deita ela de bruços, ela não levanta a cabeça, por exemplo. Ela não tem esse hábito de levantar a cabeça e ficar como se fosse uma tartarugazinha. Ou então, quando uma criança até menorzinha, com 2 meses, você pega a mãozinha dela e você pega o seu dedo e coloca na palma dela e aperte. O reflexo dela é fechar a mão no seu dedo. A maioria das crianças, ela fecha a mão. Então, na verdade, isso é um reflexo. Então, a gente começa a fazer essa avaliação do sistema nervoso da criança a partir desses reflexos. Depois, ela vai começando a realizar as coisas de forma voluntária. Inclusive, tem coisas que ela vai aprendendo, né? Por exemplo, no decorrer, ela vai aprendendo que você vai fazer umas brincadeiras com ela. Por exemplo, aquela brincadeira de achou. Você se esconde e depois aparece. Aquilo ali, o ato dela rir, né? Com aquilo, é tudo coisas que ela vai aprendendo.
Então, gente, dentro daqui da nossa caixa craniana, a gente tem os 12 pares de nervos cranianos, né? E os demais, eles estão localizados saindo aqui a partir da medula. Então, nós temos 8 pares, um vai saindo de cada lado, como vocês viram na imagem, de nervos cervicais, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e um par de nervo coxígeo, né, que vai partir a partir daquele osso, o cóccix. Então, a gente tem os nervos cranianos e todos esses nervos raquidianos. Se eu não me engano, na minha conta deu 31. Aí, gente, essa imagem é somente para ilustrar como é que acontece, quais são os nervos cranianos, né? E algumas das suas responsabilidades, né? Eles são responsáveis, né, pela visão, né, pelo paladar, pelo olfato, pelos músculos da face, pelos músculos do pescoço, né? Alguns com relação à audição, com relação à mastigação. Então, eles controlam mais essa parte de algumas estruturas que estão localizadas na cabeça. Aqui eu tenho a localização deles, né? O nome, o primeiro é o olfatório, depois é o óptico, depois é o oculomotor, enfim. Aqui tem o nome de todos, os 12 pares de nervos cranianos e aonde eles estão localizados. E os nossos gânglios nervosos, né? Além dos nervos, a gente tem os gânglios nervosos. Na verdade, eles são um aglomerado, uma certa quantidade de corpos celulares de neurônios encontrados fora do sistema nervoso central, né? Eles são aglomerados, realmente, de neurônios, que é a menor unidade. As terminações nervosas. Elas captam estímulos do meio interno ou externo e os levam até o sistema nervoso central. Pronto, essa imagem aqui, gente, ela mostra a nossa pele, certo? Olha aqui, a superfície da nossa pele, aqui tem os pelos, né? A primeira camada, ela é chamada de epiderme, a derme, aqui a camada de gordura, nessa parte amarela. Aí onde tem azul e vermelho, são as artérias e as veias, né? Aí, por exemplo, aqui onde tem origem, aquele cabelo. Aí aqui ao lado tem a glândula sebácea, enfim, que vai produzir o sebo, né? Aquela oleosidade que tem. No caso, aí em outro lugar aqui ao lado, nessa imagem não tem, é para ter a glândula sudorípara, que ela vai ser responsável pelo nosso suor. Mas olha aqui as terminações nervosas. Ou seja, são essas estruturas que são responsáveis por sentir aquele toque no ombro que eu falei desde o início da aula. Então, elas fazem parte do nosso sistema nervoso periférico, né? As nossas terminações nervosas. Elas vão captar os estímulos do meio interno ou do meio externo e os levam para o sistema nervoso central para que a gente consiga receber, interpretar, elaborar uma resposta para isso. Aí aqui a gente tem as partes que compõem os neurônios. Essa imagem não tem, não. É a banheira minha Helena, não. Sim, e o nosso sistema nervoso periférico, gente, além de tudo, ele ainda tem uma divisão. Né? Ele se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Por esse aqui, talvez a gente não tire muita coisa, mas se eu tenho um autônomo, significa o que é uma pessoa autônoma? É uma pessoa que controla a si mesma, né? Que não precisa de ninguém que diga a ela o que fazer. Então, se eu tenho um sistema nervoso autônomo, automaticamente, se eu tenho outro sistema nervoso, eu tenho o somático, que no caso seria o contrário do autônomo. Então, o somático, ele é responsável pelas ações conscientes, ou seja, algo que a gente comanda. A gente diz que se quer levantar a mão, se quer baixar, se quer falar, né? No que a gente quer pensar, né? Como a gente se movimenta, o braço, como gesticula, etc. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema nervoso somático, ou seja, são as ações que são conscientes.
E o nosso sistema nervoso autônomo são aquelas ações que não são conscientes. Ou seja, a nossa digestão, né, os nossos batimentos cardíacos, os movimentos das vísceras, que é os movimentos peristálticos, ou seja, aquilo que a gente mentalmente, ou seja, conscientemente a gente não controla. Porém, o nosso sistema nervoso, ele controla, mas não é da nossa vontade. E isso é muito bom, como eu já falei, porque senão, quando a gente dormisse, a gente pararia tudo, né? A gente não teria condições de dormir, na verdade. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, ele também vai se dividir em duas etapas, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. O nosso sistema nervoso simpático, ele prepara o nosso organismo para o estresse. Ou seja, quando a gente passa por situações de estresse, né, a gente tem um instinto de fuga ou de luta. Ou seja, algo que a gente precisa fazer para sair daquela situação. E isso são, na verdade, muitas coisas dentro do nosso corpo. E nós temos o nosso sistema nervoso parasimpático, que ele estimula atividades relaxantes, ou seja, ele está ativo quando o nosso corpo ele está em repouso, ou seja, quando o nosso corpo ele está relaxado, ele não está passando por nenhum tipo de agitação ou nenhum tipo de estresse. Esse é o nosso sistema nervoso parasimpático e simpático. Agora, lembrando que esses dois, eles pertencem ao sistema nervoso autônomo, ou seja, nenhum dos dois a gente controla, não. Isso aqui não é o ato de você sair correndo, não. De algum assalto, não. São outras coisas que acontecem no nosso corpo, por exemplo, nosso coração acelerar, por exemplo. Então, a gente vai ativar aí um instinto ou de fuga ou luta, ou então de repouso, de relaxamento. E terminamos, gente, o nosso assunto de sistema nervoso, né? Eu sei que vocês devem ter achado bem complicado, um pouco até estressante de ver isso aí na última aula, mas eu precisava passar esse assunto para vocês, para que vocês tivessem noção, tivessem um pouco dessa compreensão do que é o sistema nervoso. Aqui, a apresentação. E aí, minha gente, me digam alguma coisa sobre o sistema nervoso de vocês. Meu cérebro Meu dói. sistema nervoso é muito nervoso, viu? Porque todo dia eu me estresso, tenho raiva, vontade de matar o povo, mas eu fico me segurando na minha. Sei. Vontade de matar o povo, né? Mas enfim. O que mais? Não, o meu também não tá muito bom, não. Me estresso demais todos os dias. Inclusive, você pode aí receitar, já que você é enfermeira, Hum. conhecedora aí de remédio, um remedinho para o pessoal que é estressado dormir aqui no grupo. Não, mulher, aí vocês precisam procurar um psiquiatra que Enfermeiro, compreenda a situação de vocês. enfermeiro não pode passar medicamento controlado, não, Raquel. Menina, é Mas só um tem, remédio para você acalmar. mas tem os medicamentos naturais, se acalma, é natural, pode tomar, amiga. Não, a história é Falou a natural. menina da farmácia aí, muito bem. Eu tomo chá de camomila, tomo maracujina, não sei o quê, e nada me dá sono. Ah, meu Raquel, Deus. você se acalma com cachaça. É por isso que eu bebo, porque quando eu bebo, mami, eu bebo de manhã, quando é de noite eu durmo maravilhosamente bem. Ah, meu Deus. Gente, Senhor Jesus, mas né? Por uma questão de necessidade. Professora, Oi. mudando de assunto, seu trabalho tá me dando trabalho. É por isso que tem esse nome, trabalho, né? Deus, Ingrid, eu tô endoidando aqui com isso, né? Professora, precisa ter a voz da gente nesse trabalho também. Preciso pelo Não, menos ouvir a porque voz de vocês, né? Para saber se vocês participaram do trabalho.
Mas fica difícil, porque eu fiz um vídeo aqui para mostrar aos meninos, só que o vídeo não tem como sair a voz. Sai a gente fazendo o gesto e tudo, mas a voz não tem como sair. E tem a música no fundo. Como assim? Eu fiz um vídeo do TikTok, sabe? Ping, o Elton, manda pra ela ver lá no celular dela, ela vai dar opinião. Ah, mas é porque foi tão feio, homem. Pelo amor de Deus, tá mandando pro mundo É todo. só um teste, é só um teste. Vai lá, manda. É, Quer tem, Ficou tem os querendo ver. aplicativos. todo Porque mundo é primeiro, das duas É o uma, ou quê? vai ter música ou é você falando, não é não? Vai ter que ter os dois, a música e você falando. Fica Professora, difícil, professora, que vai colocar. Tem app que não dá certo, não. Diga. Ô, Ingrid, mas se caso tiver uma música no fundo, essa música tem que ser uma paródia e tal, alguma coisa do tipo? Se for uma música falando do assunto, né, para vocês encontrarem. Agora, por exemplo, se vocês querem botar uma imagem, se vocês querem falar falando no fundo, e lá no fundo, bem baixinho, colocar uma música, aí tá certo. Mas não dá Não, para ter tudo eu, na altura do mundo. eu tô Após endoidando com eu essa ter sua. entendido outra coisa, professora. Eu não tenho entendido assim, não. E você tem Eu entendido pensei como? que era para fazer o trabalho, igual aquelas coisas que a gente vê na internet que o povo fica fazendo nos TikTokzinhos. E Eu é. não. Sim, mas aí do jeito que você tá dizendo não dá certo. Porque eu fiz o Mas vídeo, é, apareceu no tá vídeo. dizendo que você coloca música ou coloca sua voz, entendeu? É. Sim, mas a música que ela tá falando como se fosse uma paródia. A música que eu tenho colocado não era de paródia. Entendeu? Se não é de paródia, é você falando, então não precisa da música. Não, não era falando, era fazendo gestos e aparecendo. Sim. Então pode botar a música, não tem nada não. Eu vou mandar um modelo parecido para você, não vou mandar o que eu fiz, não. Mandar o modelo. Certo. Que você se baseou, né? Mais ou menos, professora, mas fica muito parecido. Certo. oi, Oi. o vídeo que a gente fez é tipo assim, aparece a gente falando, como é que se diz? Falando o nome da gente e falando que vai falar sobre assunto, sabe? Aí Hum. depois só a voz e a imagem do que a gente tá falando. Não, desculpa, eu não entendi. Tipo assim, a gente se apresenta na câmera, aí você vai Certo. ver a gente, entendeu? Certo. Aí depois a gente apresenta a imagem sem ser com a gente se apresentando, entendeu? Só a imagem e o áudio da gente falando. A voz Certo. da gente. Certo. Tá certo. Pronto, é assim que a gente fez. Aí estamos esperando Raíssa e Romário fazer o deles. Certo. É você e quem? É eu, Edivânia, Romário e Raíssa. Só que assim, professora, Raíssa disse que acha que não vai fazer. Então, não tem problema. Vocês Mas não se ela botam o não nome dela no fazer, não tem problema trabalho. não, né? Ela fica sem nota. Pronto. Minha gente, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês com relação a isso. Ah, porque não sei quem não está fazendo. Ah, porque meu grupo ninguém está fazendo, só eu. Pois então você faz sozinho e pronto. A nota fica só para você. Eu sei que dá trabalho fazer sozinho, em vista de fazer com um grupo, é claro. Mas, minha gente, isso acontece na nossa vida, no nosso dia a dia de trabalho. Muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho em equipe, né? Um trabalho junto com outras pessoas, mas só a gente faz as coisas e no final ninguém faz nada e todo mundo leva o crédito. Mas é porque, professora, que nem todo mundo consegue fazer, mexer com essas tecnologias. Eu já estou pedindo a minha sobrinha para me ajudar. Não, eu sei, eu sei. Eu sei que Aí não. muitos deixam de fazer porque É, não tem quem tem um faça. aplicativo. Gente, o próprio celular da gente, por exemplo, se você está tendo dificuldade como essa, por exemplo, você vai no próprio celular, em todo celular tem um gravador de voz.
Em todo celular. Tem um Eu gravador de baixei um voz. aplicativo, professora. Tem um Eu aplicativo só sei, para mas aí eu digo que tem gente que tem dificuldade com relação ao aplicativo. Às vezes o celular não cabe, o aplicativo, não sei o quê. Todo celular tem um gravador de voz. Então, se você vai fazer esse trabalho aí da sua voz do fundo, só é você saber qual é as imagens que vai passar e você grava a sua voz. Aí depois você pede para alguém no grupo que tenha mais desenvoltura para fazer a edição, por exemplo. E assim vai. Mas aí precisa que todo mundo coopere, né? Porque, mas aí, se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, digamos que eu tenho mais desenvoltura para poder editar o vídeo, mas eu não quero editar o de todo mundo. Aí, realmente, estou prejudicando o trabalho inteiro, vocês estão me entendendo? O da gente que vai editar é o Romário. Hum. Aí tem várias pessoas que têm, sabe, fazer isso. Às vezes não precisa ser necessariamente vocês, pede uma outra pessoa aí, como é que tá pedindo ajuda da sobrinha, e assim vai. Tá certo, meu povo? Querem tirar mais alguma dúvida? Perguntar mais alguma coisa? A hora é agora. Não? Eu não, professora. Então tá. Pessoal, mandei para vocês aí a nossa última atividade, né? O nosso último exercício. Estou fazendo aqui as correções, as anotações de vocês com relação às atividades. Quando for no dia da apresentação do trabalho, eu vou fazer a correção da última atividade. No caso, só falta essa, né? Para a gente fazer a correção. Mas, Ingrid, como é que vai ficar essa divisão da nota? É o trabalho do vídeo, a prova, mais as atividades? Isso. A prova, né? Ela tem um certo valor, ela vale 10 no caso. Então, o trabalho, ele vale 10 também, né? Eu ainda não disse a vocês como é que vai ser a Por que a respeito gente das não faz essa atividades. avaliação agora? Do exercício, não corrigir agora. Porque vocês nem fizeram, eu mandei hoje. Foi? Eu tava fazendo aqui. Melhor na próxima aula, porque aí a maioria já tem feito alguma coisa. Então, gente, vamos estudando, porque mais à frente, aí no dia 2, a gente tem a nossa avaliação. E são alguns conteúdos, né, para a gente ver aí, e que vai fazer parte da nossa avaliação. É um número considerável, digamos assim, de conteúdos para a gente estudar, e não só estudar para a prova, como vocês precisam isso para a realidade de vocês. Tá certo? Então, quando for no dia 1º, a gente faz a apresentação dos trabalhos e a exibição dos vídeos, na verdade, a gente faz a revisão e faz aí uma revisão zona geral dos assuntos todos, caso vocês ainda tenham alguma dúvida. Mas aí, de preferência, vão anotando alguma dúvida que vocês tenham alguma coisa que não tenham entendido, que aí vai ajudar bastante, facilitar bastante. Tá certo? Com relação à nota das atividades, eu vou atribuir uma nota que ela vai ficar em cima da prova de vocês, tá certo? Mas a prova ainda vai continuar valendo 10. Ok. Tá certo? Então, boa noite, pessoal. Até quarta-feira, dia 1º, a gente se vê na nossa apresentação do trabalho. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp, como vocês sabem. Até mais, até quarta. Não, Boa peraí. noite, Envia para onde boa o trabalho? noite. Oi? O trabalho envia para onde? Para mim, pelo Telegram. Aí, como é que funciona o Telegram? Eu tenho o Telegram, mas dizer que eu sei mexer nele já é demais. Não sei. Você vai lá no WhatsApp e você salva o meu contato. E você ela coloca lá, professora Ingrid, salva o meu contato. Quando você abrir o Telegram, vai aparecer lá, igual o WhatsApp. Você procurar os seus contatos, vai aparecer lá no Telegram. Então, você abre a janelazinha para falar comigo e envia para mim. Como pelo WhatsApp também. Tá bom, entendi. Agradeço.
Está. Até mais. Até. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.